Brevemente será possível obter um sistema de navegação automóvel onde serão os próprios veículos que fornecem informação do trânsito uns aos outros. Aplicado nas grandes cidades, pode contribuir para diminuir as filas de trânsito e, consequentemente, a sinistralidade automóvel. O Drive-In está a ser desenvolvido pelo Instituto de Telecomunicações do Porto, em parceria com a Universidade Norte-Americana de Carnegie Mellon. Uma das funcionalidades deste GPS é traçar percursos alternativos para evitar o trânsito, mas a principal inovação do sistema está na forma como a informação é divulgada, porque são os próprios veículos que fornecem informação. O sistema Drive-In é um sistema de distribuição peer-to-peer, portanto em cada carro passa a ser um produtor de informação, quer queira, quer não, e que o distribui de forma completamente gratuita, sem nenhum custo para ninguém, através de uma tecnologia Wi-Fi, de rede, para todos os outros carros que se encontram relativamente próximo dele. E portanto, de uma forma viral, os carros vão produzir informação e dá-la gratuitamente a todos os outros companheiros que andam na estrada. O projeto está a ser testado num programa que simula o tráfego na cidade do Porto. Ligando outros programas ao simulador, é possível estudar questões como a comunicação entre veículos, o grau da propagação de informação numa rede deste tipo, conforme se varia o número de veículos equipados com transmissores e receptores da informação, e portanto isso permite-nos estudar questões como segurança na condução, propagação de informação sobre o estado de tráfego e, eventualmente, em situações de emergência, como já tem ocorrido no caso de catástrofes, estudar a viabilidade de alterar completamente o tráfego de modo a permitir evacuações rápidas de cidades. O sistema de navegação vai fazer com que os automóveis consigam emitir e receber imagens das estradas em tempo real. A potencialidade desta inovação pode perceber-se no caso das ultrapassagens a veículos pesados, muitas vezes causas de acidentes graves com vítimas mortais. O Drive-In permite, através da introdução de uma câmara, ver para além do caminhão, permitindo a ultrapassagem em segurança. No futuro, o Drive-In vai permitir muitas outras aplicações, como, por exemplo, obter informação sobre o preço dos combustíveis, receber e-mails ou até mesmo permitir que ocupantes de veículos diferentes possam jogar uns contra os outros enquanto viajam. Claramente abre portas para aplicações na área da segurança, claramente abre portas para lazer, aplicações na área do lazer, porque passamos a ter um acesso a uma internet, a uma rede, sem custos, só pelo simples facto de andar na rua. E isso vai permitir, se calhar, fazer coisas tão inovadoras quanto ver os títulos dos jornais no aparelho e poder fazer uma leitura pela manhã de jornais, enfim, sem nenhum custo associado a isso, ou ter acesso à informação meteorológica, ou, enfim, partilhar a localização com pessoas amigas. A N-Drive é a parceira empresarial deste projeto inovador que está a ser desenvolvido em Portugal e que prevê ter no espaço de 1 ano e meio equipamentos disponíveis nas lojas. Michel Ferreira, estamos a criar viaturas cada vez mais inteligentes. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, é interessante que há 40 anos atrás estreava um filme do carro falante do Herbie, que tinha comportamento o mais próximo possível de um humano, em particular falava, e eu acho que hoje realmente os carros terem inteligência e em particular terem capacidade de comunicação vai ser uma realidade a muito, muito curto prazo. Mas pelo exemplo que vimos na peça, com o Drive-In vamos poder chegar mais cedo a casa, mesmo em horário de ponta? Esse é um dos objetivos principais E como é que isso acontece, concretamente? Portanto, o Drive-In centra-se, eu diria que estas comunicações que estão a ser propostas para os veículos se atacam 3 áreas fundamentais. Atacam a parte da segurança rodoviária nas estradas, que por acaso é a parte onde o Drive-In está menos interessado. Ataca a parte da eficiência no trânsito, que essa sim fará com que cheguemos mais cedo a casa, e ataca aplicações ligadas ao entretenimento, quer do condutor, quer dos passageiros.
Na eficiência do trânsito, e tal como vimos ali na peça o Eduardo Carqueja da Endrive falar, realmente é interessante que sejam os carros a recolherem a informação do nível de congestionamento nas ruas e, falando com outros carros, os informem de se esta será uma boa rota, se será uma rota que está muito congestionada e então eu devo evitá-la. Mas são os veículos que criam uma rede e são os promotores da própria informação. Como é que isto se consegue construir tecnicamente? Portanto, a auscultação da mobilidade das estradas recorre à velocidade de deslocação do veículo, que é medida de forma bastante simples, e a localização do segmento de estrada onde o veículo está. Recorre ao posicionamento por satélite, vulgo GPS. E, portanto, sabendo exatamente onde é que eu estou e a que velocidade eu me estou a deslocar, eu consigo classificar o grau de mobilidade numa via e, de alguma forma, saber se ela está congestionada ou não. Isto será, então, o processo de auscultação de mobilidade, o processo que existe a seguir de propagação desta informação. E aí é que estas redes veiculares também são altamente inovadoras. Centra-se na comunicação Wi-Fi, em modo ad hoc, ou seja, não há infraestrutura, não há um operador de telemóvel, por exemplo, a transportar esta informação. São os carros que, com um grau de conectividade que é relativamente baixo no alcance destas comunicações. Estas comunicações são comunicações de até poucas centenas de metros, mas o que pode acontecer é que um carro recebe informação de um outro e tem capacidade de a passar a um outro. Através de um aparelho que é muito idêntico àquilo que nós conhecemos por um GPS, atualmente. A parte de comunicação será embebida numa caixa bastante pequena. Estas caixas virão de série nos carros e, portanto, serão hardware como, por exemplo, fabricado pela Endrive, um aparelho de navegação, que será capaz de falar com esse rádio para propagar a informação pela rede. Mas esta é uma forma de comunicação completamente inovadora face àquilo que conhecemos até agora. Sim. O facto de ser baseada numa rede ad hoc que apenas necessita dos veículos para funcionar, é extremamente inovador. E eu dou mais exemplos. Esta rede é inovadora não só pelo facto de não precisar de infraestrutura, de ser uma rede em que os nós são móveis, em que o encaminhamento de mensagens tem que ser necessariamente complexo, porque fazer uma mensagem chegar de um carro a outro carro, estando os dois em movimento, nem sabendo exatamente quantos carros há pelo caminho, é um problema complicado. Mas esta rede também oferece benefícios muito importantes. Hoje em dia, o veículo automóvel está praticamente ultrapassado nas grandes cidades. Podemos, com um sistema desta natureza, pensar que no futuro os engarrafamentos, conforme habitualmente são conhecidos, o congestionamento do trânsito, poderão ser evitados nas grandes cidades com um sistema desta natureza? O veículo na cidade estar ultrapassado é algo que infelizmente não se verifica. Nós temos cada vez mais veículos nas cidades. Eu dou o exemplo, por exemplo, de Pequim. Pequim tem 3 milhões de veículos diariamente na cidade. O crescimento é assustador. Pequim há pouco tempo implementou isto para explicar que a condução numa cidade é cada vez um bem mais escasso. Mas se Pequim tiver um sistema como este que aqui falamos, provavelmente o fluxo de trânsito poderá ser mais facilitado. Isso sem dúvida. O fluxo de trânsito pode ser melhorado. Agora, eu acho que, para além de melhorarmos o fluxo de trânsito, há de haver um ponto em que, mesmo com toda a tecnologia que nós possamos ter para explorar a rede rodoviária da forma mais eficiente possível, há de haver um ponto em que o número de veículos ultrapassa a capacidade da própria rede rodoviária, mesmo explorada da forma mais eficiente possível, e mesmo assim temos engarrafamentos. Em matéria de segurança, esta aplicação, este sistema também traz alguma novidade? As aplicações de segurança que são propostas para estas redes veiculares são aplicações bastante interessantes. Eu dou alguns exemplos. Uma travagem de emergência, neste momento é veiculada para um condutor que vem atrás através do acendimento das luzes de retaguarda de um carro. Muitos carros até já acendem automaticamente os piscas para avisar que houve uma travagem de emergência.
Isto limita a percepção dos carros que vêm atrás ao panorama visual do condutor. Através destas comunicações sem fio, eu posso fazer a mensagem chegar a veículos que nem sequer têm linha de vista com o veículo que fez a travagem de emergência. Este será um dos exemplos mais básicos. Em matéria de uma ultrapassagem, podemos também criar condições de maior segurança para o condutor? Sim. Nomeadamente, e passou ali na peça, um dos sistemas que nós propomos e que foi implementado como protótipo é que imaginemos que eu tenho um caminhão, que é um veículo que limita muito a minha capacidade de ver, nomeadamente na faixa contrária. Nós propomos que um carro seja capaz de aproximar-se do caminhão. As câmaras de para-brisas estão cada vez mais generalizadas e, portanto, muitos carros hoje em dia já têm câmaras de para-brisas que capturam a vista para a frente do veículo e, portanto, o caminhão seja capaz de enviar, a pedido do carro que quer a ultrapassagem, a sua perspectiva e, em função disso, o condutor toma a decisão mais informada, vendo que não vêm veículos na faixa contrária, de efetuar a ultrapassagem. Na peça vimos também que receber e-mails, por exemplo, interagir com outros passageiros em outras viaturas através de jogos, pode ser uma realidade também. Sem Mas dúvida. coloca-se uma questão, em termos de segurança, será que a desconcentração não poderá vir a ser maior ainda nas nossas estradas com um sistema desta natureza? Sem dúvida. Os jogos são propostos para passageiros, não são propostos para o condutor, se bem que a condução autónoma não estará também assim tão distante. Mas o e-mail poderá configurar um perigo tão grande quanto o telemóvel, hoje em dia, nos carros. A interface com o condutor é sempre uma interface via voz. Ou seja, quando se fala de aceder ao e-mail no carro, a ideia é que o e-mail é lido ao condutor e, portanto, o canal de comunicação será sempre um canal sonoro. É impensável que eu esteja a conduzir e que vá ler o e-mail enquanto conduzo. Esse tipo de aplicações caem exatamente na tal componente de aplicações ligadas ao entretenimento. Portanto, falamos da segurança dos automóveis, falamos das aplicações ligadas à eficiência de trânsito e falamos de aplicações também ligadas ao entretenimento. Quando pensa podermos, de facto, na Europa e concretamente em Portugal, poder ter um sistema desta natureza comercializado? Eu nisto diria que esta crise global veio dar um certo empurrão à adoção da tecnologia por trás das redes veiculares, nomeadamente nos Estados Unidos, e em função da crise económica que afetou grandes grupos ligados à indústria automóvel, houve um empurrão por parte da atual administração nos Estados Unidos para forçar que 2010 seja já o ano em que nos Estados Unidos seja obrigatório que veículos novos tragam esta capacidade de comunicação. Isto para forçar que haja um aumento nas vendas dos veículos na América do Norte e na Europa nós vamos ter essa realidade, se não em 2010, em 2011, portanto a breve trecho. Porque os benefícios são fundamentais. As pessoas muitas vezes não têm noção, mas a condução é uma atividade extremamente crítica. De acordo com um relatório recente da Organização Mundial de Saúde, morreram em 2008, como resultado de acidentes rodoviários, 1,27 milhões de pessoas. Neste momento, a sinistralidade rodoviária é a 9ª causa de morte no mundo. E se nós, através das comunicações interveículo, se através de tecnologia que nem é particularmente cara, pudermos salvar nem que seja uma vida, é evidente que tudo isto faz todo o sentido e mais. E estamos a contribuir certamente para um mundo melhor e mais seguro. Michel Ferreira, muito obrigado por ter participado no Falar Obrigado, Global. eu. Muito obrigado. A Escola Naval está em destaque no espaço das Universidades Tecnológicas desta semana. Preparar os futuros oficiais da Marinha é a principal missão da Escola Naval. Para que os alunos saibam o que vão encontrar na atividade operacional do dia-a-dia da Marinha Portuguesa, são desenvolvidos vários trabalhos de investigação em diferentes áreas. A monitorização das avarias de bordo é um projeto que pretende melhorar a manutenção das máquinas e onde os alunos têm a oportunidade de trabalhar com os mesmos materiais que encontram a bordo de um navio. Fomos buscar alguns pequenos motores, sobretudo bombas, que existem nos navios,
muitas vezes até bombas que já saíram de serviço, que tipicamente têm problemas de manutenção mais graves, e usamos-las como banco de ensaios para os nossos testes. Isso é uma forma também de pôr os nossos alunos em contacto direto com a realidade naval e com a realidade que eles vão encontrar quando se formarem e forem oficiais de marinha. Muitos dos projetos de investigação desenvolvidos na Escola Naval são aplicados na Marinha e já existem mesmo alguns a funcionar a bordo de navios. A Escola Naval é um estabelecimento de ensino superior público militar que forma oficiais da Armada, onde os alunos podem escolher profissões como engenheiros navais, mergulhadores ou fuzileiros. Qualquer que seja a escolha, todos os alunos que se formam nesta escola ingressam os quadros permanentes da Marinha Portuguesa.